O homem só se define que quer uma mulher depois de se envolverem. O que você deve fazer para ser o homem que as mulheres querem ter e os homens querem ser? A mulher domina o homem por meio do sexo e o dinheiro domina a mulher. O homem só tem valor se tem duas coisas. Well. Como sabem, Yuriz, designer, quem fala para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Bem Podcast. E pronto, o primeiro episódio teve aquele erro nos áudios, porque também foi praticamente uma experiência que nós tiramos daí. Exato. E conseguimos aprender e fazer melhor neste programa. É como se fosse, não é como se fosse. Esta é a segunda parte do primeiro episódio com o tema os angolanos estão mimosos. Mas essa é uma questão. Será que os angolanos, jovens angolanos, estão realmente mimosos ou só não conhecem algumas coisas? Para isso, quem vai responder essa questão e muitas outras que vão ser colocadas são os meus convidados, Pedro Nunes e Sebastião Júlio. Bom, E antes de mais, vou pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, dão um like. Epa, vocês sabem, né? Se inscrever não é preciso muita coisa, é só você abrir o YouTube, tem um botão aí, subscrever ou inscrever, clica lá, clica só, não precisa colocar nada, só clicas. E o like, já sabem, isso dá engajamento, faz com que o YouTube entenda que esse é um programa bom e as outras pessoas também precisam ver que os angolanos estão mimosos ou não. Então, vamos a isso. Mais um adicional, meu produtor, por favor. Temos aqui o código que para as pessoas lerem e terem acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Temos como parceiro, o primeiro parceiro, a barbearia Canvula, que está no Kazenga. Essa barbearia que trata da imagem do vosso apresentador aqui. Epa, sigam a barbearia Canvula, como vem aqui no rodapé, tem as informações da barbearia, puxem, eles fazem cortes ao domicílio, sabem como é que é. Então, vamos agora entrar no nosso tema. Por favor, senhor Pedro Nunes, fale comigo. Fale um pouco de ti. Apresente-se aos nossos seguidores, aos nossos... A nossa pessoa que está lá em casa, por favor. Cordiais saudações, fala Pedro Nunes, professor e psicólogo. É uma grande honra estar aqui novamente no Bem Podcast de Yuri. Já agora agradeço mais uma vez pela presença. Certo, é sempre bom ter essa oportunidade de conversar e partilhar informações que possivelmente, acreditamos nisso, vai mudar um pouquinho o nosso ser e agregar desenvolvimento pessoal. Muito bom. Senhor Sebastião, por favor. Quem é o senhor Bom. Sebastião? É muito difícil falar de mim. Muito difícil. Então Bom, deixa eu Sebastião falar. Júlio. Vamos aí. Sebastião Júlio, olá pessoal. Saudações em função do horário que estiverem a ver. Sebastião Júlio, um jovem angolano, ser humano, gestor de profissão. E, portanto, estamos aqui porque acreditamos nós que, pelo poder da palavra, podemos mudar muita coisa. Nós somos imagem e semelhança do Pai. O Pai criou isso por via da palavra ou por meio da palavra. Portanto, é isso. É mesmo Vamos com essas partilhar a palavras. palavra. Exatamente. Com essas palavras que vamos construir ou destruir. E Sebastião recentemente licenciou-se, não é? Quer dizer, eu aqui estou com Felizmente. 2 doutores. Felizmente. Um doutor a falar com 2 doutores. Certo. Senhor doutor, muito boa tarde, mais uma vez. Yeah, Parabéns ao senhor também, né? muito obrigado, muito obrigado. Estudem. É porque em Angola é muito fácil. Será? Muito fácil. Vamos por aí. Tu estás a estudar na tua Calma, língua. senhor Sebastião, calma. Vamos devagar. A primeira pergunta que surge agora é essa. Por que acha que estudar em Angola é fácil? Bom, por conta do mecanismo, verifique. Tu estás a estudar na tua língua, língua portuguesa. Tu dominas o português desde criança. Exato. Segundo, tu tens professores com muitas dificuldades ainda. Ou seja, nós temos hoje em dia, dentro das nossas universidades, É? professores que você consegue baralhar.
e temos um sistema. Espera ainda, professor Sebastião. Os nossos professores são fáceis de serem baralhados. A maior parte. Vai ser uma Maior afirmação, Um pouquinho pesado. tanto quanto. Yeah. Então, um professor que quer, por exemplo, uma resposta tal igual ele escreveu no seu livro, é só decorar aquilo. Quer dizer, ele não quer que o estudante raciocine. Exatamente. Se o sistema é esse, decorar é fácil. É só decorar aquilo e já está. Estudar é fácil. Muito Em fácil. Angola, principalmente. Principalmente. Concorda isso, Pedro? Bem, partindo do pressuposto de que estudar nos remete à questão de revisar ou até ir buscar conhecimento, nesse aspecto é. Ok. Mas, no contexto de pagar a formação, ir para a escola e receber o conhecimento num melhor ambiente propício para aprender, não, aí não. Não é fácil. Não, aí pá. Tenho lá umas lembranças aqui que se eu começar a pensar, eu Chuva. vou chorar. Mas, Tem que chegar às 7h30. Você vive em Viana. na altura vivia onde quando fez a universidade? Bem, no princípio, 2018, quando entrei, vivia em Cacoaco. Estudava no primeiro ano de tarde, porque foi numa pública, primeiro ano de tarde. Aonde? Tinha que sair às 10 Calma, onde? Onde é que estudava? Isso é de Luanda. Isso é de Luanda, Certo. claramente. Tinha que sair às 10 para ter a possibilidade de chegar às 13 em ponto, ou 12 e tal, e não atrasar. Ok. Depois daí teve que me mudar para Viana, 2019, por causa do perigo, porque é Cacoaco, paraíso. Quer dizer, Tinha que e chegar era Calma aí. 18. Chegar era, não, 18 não, chegar era 21 horas em casa. Viana é só para ficar bonito, senão não é bem. Também, né? Também tem perigo, né? Perigo. Porque aqui você está a dizer, não, vivia em Viana, eu estou a pensar o quê? Na vila. Não. Era não, em não, Cacoaco. Antes era em Cacoaco, 2018, É. mas Cacoaco, paraíso propriamente, como era mais perigoso do que Viana, Paraíso. teve essa necessidade de eu sair de lá. Hum. Em 2019 ir para Viana. E de lá também saía cedo, porque no segundo ano foi já de manhã. Teve que acordar às 4 e não era nada fácil, não era. E alguns professores não compreendem, às vezes, esse processo do sacrifício que os alunos fazem. Claro, temos algumas obrigações enquanto estudante, é mesmo formação e é preparo para o mundo profissional de trabalho, não é? Uhum. Quando é 7, tem que chegar às 7. Mas tinha que ter um pouquinho de mais flexibilidade por parte dos professores. Mas também, desculpa Yeah. cortar, os professores também têm essa responsabilidade de chegar a mesma. Ele já tem carro. Eles têm carro, né? Ele já tem carro. E a maioria deles vive já num sítio bem privilegiados e tudo mais. Não, é difícil para um estudante. Olha, quero chorar agora. Oh, Pedro está mimoso. é mimoso, jovem, Yeah, comentar. pode. Vamos ter que comparar aos nossos cotas que estudaram no tempo de guerra. Você Ah, sabe os cotas a Tiram a passar Yeah. e tal. Vamos dizer que nós mimosos. Olha, uma história que meu pai me disse. Eles, no tempo dele, não sei se é mentira ou não, quem for mais velho aí vai confirmar. Eles, quando estudaram, era só com uma folha e lápis. Escreve, enquanto estiver a escrever, se a folha acabar, tem que apagar em cima. E aquilo que você apagou tem que entrar. memorizar. Segundo ele, essa foi a forma dele que aprendeu. Te burlar, Yeah. não fiz. E falam que a quarta deles é pesada. Fui bem burlado, né? Burlaram fixe, bro. Como é que isso é possível? Ai. Das 7 às 12, apaga, escreve, apaga. Tem que Não, mas o apagar. pai podemos confirmar com os nossos cotas. Vamos Uma cena boa do nosso país, por exemplo, é os cotas que participaram no conflito armado ainda estão aqui. Alguns Então, deles ainda estão aqui. Minha velha, os nossos tios, o teu pai, inclusive. Então, isso é recente, estás a ver? Podemos perguntar tudo isso. Eles Vamos vão- ver. Talvez seja verdade. Não, eu na altura acreditei, porque nós sabemos que tempos difíceis Yeah. fazem homens fortes. Então, há essa possibilidade. Na minha cabeça, naquele tempo, acreditei. Até que alguém me provou o contrário. E na tua cabeça hoje acredita? Não, acredito sim ainda. É. Acredito. Não, Vamos- o cérebro é bonito, o cérebro tem uma habilidade que vamos já aproveitar até no aqui, que gostaríamos que todo mundo conhecesse. O cérebro é mesmo treinável. Muitas das vezes, o que nós sofremos é porque nós permitimos.
Yeah, chega a ser o nosso próprio mimo em certas palavras, em palavras assim normais. Sim, já entrando bem mais no tema, Certo. o que é que parece a dar a entender que os jovens angolanos estão mimosos? Né? Por que é Bem. que surge essa afirmação ou essa ideia de que os jovens angolanos estão mimosos, estão mais fraquinhos, estão mais flexíveis? Flexíveis até não diria. Seria tão mais... Eles estão mais permissíveis ao fracasso. Certo. Talvez diria isso. Por que 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 isto surge acontece, essa não é? possibilidade de se pensar assim? Bem, a princípio, está na questão de pouca preparação de desenvolvimento pessoal. As pessoas estão pouco preparadas pela diversidade que o mundo oferece. Ainda estamos naquela de que possivelmente alguém virá nos estender a mão sem nós nos esforçar. O mundo é bonito. O bonito do mundo é, se você daqui em diante se dedicar numa certa atividade, possivelmente no caminho você vai encontrar pessoas que vão lhe dar a mão. Mas a princípio você tem que fazer alguma coisa. E muitos dos jovens ainda estão naquela ilusão de que somos criança, talvez, temos muito tempo, papá está aí, mamãe está aí, governo vai ajudar, não é? De certa forma. E quando percebemos estamos naquele mimo, não temos nada, e não há o que se fazer a não ser simplesmente reclamar da vida. Yeah, é isto. São Sebastião. Eu penso que é o fator comparação. Nós temos hoje uma exposição em massa daquilo que é redes sociais. Exato. Hoje nós vivemos muito próximos dos Estados Unidos, muito próximos da China, muito próximo Do do Brasil. Japão, do Brasil e assim por diante. Países que começaram há muito, muito tempo. Esses países começaram há muito, muito tempo. Yeah. Essa questão do conflito armado. O nosso conflito armado foi há bem pouco tempo. Os nossos velhos ainda estão aqui, os cotas que participaram estão aqui. E por incrível que pareça, nós nascemos na altura em que ainda existia a Existia guerra. conflito, exatamente. Ainda existia conflito. Yeah. Até porque a guerra terminou só em 2002. Sim. Foi consagrado, né? Foi consagrado, A paz exatamente. foi consagrada em 2002. E ninguém aqui nasceu em 2002. Yeah. Então, Bem recente por acaso. muito recente. Então, hoje, infelizmente, o fator comparação a esses países, porque nós hoje vemos um Yamini Lamau, por exemplo, de 17 anos, a ganhar milhões e milhões, só que em que estrutura? Em que país? Começou quando? No nosso Girabola começou ontem, percebes? Yeah. Yeah, então, o fator comparação às outras sociedades, porque tu quando vês um menino de 17, 18, 19 anos com bilhões na conta, Lamborghinis e outros, tu automaticamente acabas ficando muito triste, porque é da tua idade. Yeah. O fator comparação existe e é um facto. Então, penso que é isso que tem estragado a sociedade, principalmente a juventude. Outro, sim, é o fator da degradação feminina dentro da nossa sociedade. Infelizmente, hoje nós temos as mulheres fora, permitam-me dizer esse termo, da cozinha. Né? As mulheres fora da cozinha. As mulheres fora da cozinha. Yeah. Exato. Então, hoje nós temos, não temos especificamente muita mulher, não sei nas outras províncias, mas aqui, pelo menos em Luanda, não temos muitas mães em casa a educarem os filhos. Ou não temos muitos pais a permitirem ou a fazerem crescer os filhos com a possibilidade de lhes dizer que, olha, eu estou a bazar, eu vou morrer, porque os nossos pais morrem, Yeah. os nossos tios morrem. Então, nós hoje estamos a crescer com aquela falsa ideia de que os cotas não param. Quando tu cresces com essa falsa ideia, tu acabas automaticamente a te dar muito mal na vida. Por isso é que temos aqueles casos de pessoas cujos pais sempre viveram muito, muito, muito bem. Yeah. A pessoa não aproveitou, sequer quis estudar, não quis fazer formação alguma, absolutamente nada, e depois do pai morrer, tudo acaba. Então, aquela nuvem, aquela falsa nuvem, acaba desaparecendo, então tu começas a automaticamente ganhar aquela que é a visão real da vida. Então é isso. A saída das mulheres e o fator exposição, nós estamos muito próximos dos outros países que já estão a viver há muito tempo, começaram há muitos anos. Yeah, mas essa questão das mulheres saírem da cozinha,
como disse. De certa forma, não seria um processo de evolução? Bom, o mundo é dinâmico. Por conta da globalização. Exatamente. O mundo é dinâmico. E muitas vezes, ou seja, está tudo em transformação. Certo. Se não tiveres a crescer, estás a decair. Estás a Yeah. morrer. Não? E a nossa sociedade, com a retirada das mulheres, está mesmo a decair. Isso porque somente as mulheres têm a capacidade de educar uma sociedade. Por isso é que tu vês hoje em dia, quando há separação, querem ficar com a mamã ou com o papá, todo mundo quer ficar com a mamã. Mas o papá dá só o dinheiro, nós vamos ficar com a mamã. Tanto é que filhos que crescem com a mãe e filhos que crescem com o pai, os filhos que crescem com a mãe geralmente crescem bem mais preparados, bem mais prontos para a vida. Será? Então, com a mãe. Será? Crescem bem mais prontos para a vida, crescem bem mais prontos para lutar pela vida. Por quê? Por que acha Completamente. isso? Senhor Pedro, Isso é um facto. Calma. Agora, isso é um facto até onde? Até que ponto isso é considerado um facto? Né? Porque eu já vi... Desculpa, Pedro Nunes. À vontade. Rolou uma imagem nas redes sociais do ator que fez o filme Comando. Não sei Sim. se diria Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Esse cota, comando da Geninho ou da Fatore. Esse cota, rolou uma imagem dele em que a imagem estava dividida em duas fotografias. Num lado estava ele e o filho que cresceu com ele, e no outro lado o filho que cresceu com a ex-esposa dele. E o filho que cresceu com a ex-esposa estava com um corpo... ele é homem, mas estava assim com um corpo... Afeminado, né? Não é bem afeminado, diria desnutrido, ok? Porque acima do peso. Certo. Acima do peso, com o aspecto de alguém mesmo não muito saudável. E no lado que estava o Arnold Schwarzenegger, ele estava com o filho dele, o filho que cresceu com ele, quase da mesma idade, mas bem robusto, com um corpo de homem mesmo, tipo, com shape em dia. Mãe europeia. Aí está. Pedro, concorda com isso, que o filho cresce bem melhor com a mãe, não com o pai? Não. Na não nossa concordo. realidade. Não concordo. Por causa do simples facto de que, desde o princípio, o ser humano, o sexo masculino, vou colocar assim, o sexo masculino é educado de que ele deve ter para prover. Já a mãe não tem esse princípio, ou as mulheres, de forma geral, não têm esse princípio. Lembrando, tem algumas que têm, aquelas principalmente que terminaram os seus compromissos com o marido muito cedo e teve que levar a vida com os filhos sem escolha. Ela teve de ser mãe. Sim, pai. teve que se enquadrar no perfil masculino para guiar o seu filho. Mas só os pais é que têm essas doutrinas já de base, de que o homem deve começar a crescer, tentar fazer para amanhã proteger e cuidar do seu pessoal. As mães, elas cuidam mais no aspecto afetivo. Eu, por exemplo, se aprendi essa questão de dar carinho, amor e tudo mais, é mais por causa da minha mãe. Ok. Tem um monte de histórias, tanto presenciais, de pessoas próximas a mim ou até online, que comprovam isso também. As mães têm aquele lado mais afetivo, você errou, a mãe te cuida, pai quer bater, a mãe não Protege. chega já, bate até uma vez, mas depois não, já bateste muito, relaxa, chega já. Mas o papá não, o papá te faz mostrar de que você deverá ser responsável pelas suas decisões, você falhou, leva mesmo. Ok. Então, aí não, eu julgo que é melhor quando um filho cresce com o pai. com o pai, sim. Se for para dividir até a paternidade, caso for termo de separação, as meninas podem ir com a mamã e os rapazes continuam ficando com o papá. Mas não é perigoso É perigoso as as meninas meninas ficarem com crescerem a mamã. só com a mãe? Não, perigoso é. O bonito seria os dois casais e os filhos. Mas estamos a olhar no que acontece. Exato, mas Não concordo de fato. Isso também é um fato. As meninas crescem só com a mãe ou que vivem só com a mãe. Geralmente tu encontras uma casa completamente desorganizada, Certo, dá uma certa desprotegida.
completamente desprotegida e Muitas. desorganizada em muitos aspectos. Já tivemos casos em que indivíduos foram para casas do género e acabaram tendo relações tanto com a mãe como Com as com a filhas. filha ou com as filhas. Então, é muito perigoso. As meninas, principalmente. Só nesta abordagem, nota-se claramente que o pai é que tem o papel de impor limites. E é extremamente importante a presença de um pai para regularizar o comportamento dos seus. Mas, não é? Nesta condição, novamente, se tivermos essa escolha de separação, eu julgo que seja melhor a mãe cuida das filhas. Como a mãe também pode educar noutro sentido, não é? A mãe Sim. cuida das filhas, mas os filhos vão mesmo aprender como é que é a vida com os pais. Esta é uma das questões também. No princípio falamos que alguns estão mimosos. Por causa disso, seguem o estar perto da mamã porque sabem que a mamã vai ser quê? Flexível. Flexível, ok. E nesta flexibilidade você vai perceber que você vai tentar pouco na vida, porque a mamã está sempre aí para dar um suporte, para dar a mão. Proteger, né? E depois de um tempo você começa a perceber que estás grande e sem produtividade, ou com pouca produtividade. Tem que apanhar mesmo a vida, o lado firme do papai. Yeah. Mas o que é que acontece com esses que crescem com os pais, os dois membros, as duas entidades superiores da família, o pai e mãe, que crescem com o pai e a mãe, e ainda assim não se constroem como homem Certo. que vai ser um pai futuramente, que vai ser o provedor de uma família. O que é que acontece com os rapazes? Que mesmo ainda crescendo com o pai e mãe, ainda assim eles não são, desculpa, não são realmente homens que deviam ser, que assumem suas responsabilidades e tudo mais. Bem, é pelo fator da construção da personalidade. Por exemplo, para se construir uma personalidade de uma pessoa, tem aí alguns mecanismos que é envolvido. O meio social, o meio familiar e o temperamento que o indivíduo acarreta. Certo. Então, um filho pode receber uma ótima educação dos seus pais. Não, pode deixar. Yeah. Ok. Um filho pode receber uma ótima educação dos seus pais, mas por intermédio do meio onde frequência, as permissões que ele vai se dando na vida, vai acabar lhe tornando uma pessoa totalmente negativa. Porque quem me conhece de muito tempo, é inacreditável me ver agora orientado do jeito que sou, sabendo do meio onde eu vim. Um meio Paraíso. extremamente melindroso. Do paraíso. Sim, Onde vem do paraíso. onde as pessoas próximas a ti, você sabe que esse mesmo é mau, esse faz mesmo maldade. Mas do paraíso. O nome é até bem do bonitinho. paraíso. Bem Yeah. bonitinho, tá vendo? Mas lá o comportamento não há muita coisa do paraíso aí. Não tem. É o oposto do Yeah, paraíso. então, Yeah. a tua escolha também sobre a vida, o teu autoconhecimento sobre a vida, vai modelar muito sobre os conceitos que você vai receber do pai e o que você vai receber da rua. Você está sujeito a essas duas influências, mas o que você é, muitas das vezes, o que você vai tentar construir no mundo, vai modelar. E muitos se jogam naquilo que é mais prazeroso. E o errar cuia. Se nós seguirmos só o prazer, vamos errar muito. Muitos não decidem, daqui em diante, investir num novo negócio por causa do medo. Coisas que dão medo e dói, às vezes, as consequências, muitos não fazem. Mas aquilo que cuia, a maioria faz. E o errado cuia. Yeah. Para essa questão, não vou pegar ainda aqui. Vou pegar a última que tu fizeste. Para aqueles que acabam crescendo com os dois e ainda assim acabam se perdendo. Sim, o que é que acontece? Yeah. É excesso de mimo. Tem um ditado que diz: muito mimo estraga a criança. Yeah. Então é excesso de mimo. Quando tu dás excesso de mimo, geralmente filhos crescem com pais bem favorecidos, né? Acabam se tornando, no caso, homens, péssimos homens no futuro. Isso por conta do excesso. É bom crescer na dificuldade. Se há uma maneira de promover a mudança no ser humano, é pelo desconforto. Portanto, tu precisas necessariamente, como ser humano, enquanto fores crescendo, começar a sentir alguns desconfortos para que haja uma mudança. O desconforto, diante do desconforto, tu não precisas de conselhos, tu não precisas de palavras. O desconforto é muito forte. É como colocar um calçado 39 num pé
42 ou 41, ainda que estiveres no meio da Assembleia da República, ainda que estiveres num meio cheio de presidentes ou numa reunião importantíssima, vais descalçar. Vais mudar. Então é isso. O desconforto é muito, muito, muito importante. E quando tu começas a crescer sem desconfortos na vida, tu acabas por se tornar numa pessoa péssima. Como disse Tio Cunha em um dos vídeos. Tio Cunha, eu quero te ter aqui. Tio Cunha, em um dos vídeos nas redes sociais, ele disse: o homem de sucesso é aquele que as mulheres querem ter e os homens querem ser. Muito forte essa frase. Yeah. Agora eu vos pergunto: o que você deve fazer para ser o homem que as mulheres querem ter e os homens querem ser? Ou seja, um homem de sucesso. Um homem de sucesso, um homem bem-sucedido. Mas primeiro, vocês podem dividir. Primeiramente, definir o que é que vocês entendem como um homem de sucesso. Certo. E depois dizer as coisas que deve fazer para se tornar homem de sucesso. Em outras palavras, o que é que vocês entendem como um homem de sucesso e o que é que ele deve fazer para se tornar um. Um homem de sucesso. Exato. Pedro. Passa a bola, Pedro. Homem de sucesso, não é? Na minha visão, e eu vou falar com muita propriedade porque julgo que sou um cara de sucesso. Tens um que as mulheres querem ter Muito, e os homens querem ser. muito também. Oh, shit. Por causa do seguinte facto. Yeah. Eu tenho, digamos assim, 90%, para não exagerar, para não parecer que estou a me instigar muito, não é? 90% do controle das minhas emoções. Comecei bem. E por outra, eu gosto de tomar decisões que eu sei que se essa coisa dar certo, a minha vida, a vida dos meus, melhora. E outro fator, não é? As finanças estão a começar a ficar boas. Não é? É muito perigoso dizer isso sendo angolano. Não, boas também. Publicamente dizer que as finanças estão a ficar boas, mano. Não, Vai boa. receber mensagens aqui. Oh, senhor Pedro. Vai receber ligações, mano. Normal, o boa é normal, não é? Pra... Mas olha, isso é bem importante, porque Sério. nós, infelizmente, olha só a tua reação, nós temos muita dificuldade de explicar as coisas. Yeah, Principalmente quando é o lado financeiro. quando envolve com boa. Quando Tem muito envolve com feiticeiro, estás a ver? Não, além do fator... Outro já não temos pode muita falar mais à dificuldade. vontade de que as coisas estão a ficar bem. Yeah. Temos que melhorar nesse aspecto também. Mas vai falando, vai falando. Mas Tá não bom, te tá esqueças. bom, tá bom, Não te ok, esqueças. sim. Isso aqui, essa reação que eu mostrei, Yeah. é fruto sim, do do que que a nós estamos sociedade- acostumados a viver. Exatamente. Nós estamos acostumados Dá a assim um viver certo assim. medo. Yeah. Exato. Estás a Exatamente. conquistar alguma coisa, é melhor se manter calado, mas também, mano. Seria bom ficar expor calado. para as pessoas se inspirarem e começarem mais, por ter muita maldade do outro lado. O que é que faz? A pessoa se retrai e não fala. São montes de segredo que muita gente sabe que não fala, porque muitos deles odeiam os outros, que tentam mostrar uma certa produtividade na vida. Tá vendo? Então não olham com ódio. Como vocês sabem, mesmo eu gosto de falar sempre. Olha alguém que está a crescer, está a ter produtividade, se inspira. Se está a mostrar uma vida boa, tenta ficar próximo, se não tens acesso à pessoa, tenta ficar próximo das redes dele, ver o que ele faz, para também experimentar, sentir o sabor do ar. Sabias que o ar tem sabor, né? Não sabem? Agora tem sabor como? De oxigênio 2. Quando estiverem no meu nível, vão sentir. Posso mandar um expresso. Ui, tá aqui, tá aqui. Viver Mandar um cuia. expresso, meu. Viver cuia. Não, até não é muito pela questão financeira, não é? Tipo, o bolso está gordo, não é muito por isso. Ok, o Mas que é por causa do segredo que você descobre no mundo. Olha, esse mundo está empregue um segredo que quem viu sabe que vai conseguir. Eu, por exemplo, sei e tenho total certeza que se eu tiver saúde, vou conseguir tudo o que eu desejar. Tem códigos e eu já estou a seguir nesse caminho. É assim, teve alguém... Não teve alguém, sou eu. A pessoa que uma vez, numa situação com Sebastião, chegamos à seguinte conclusão: paz é melhor que comida. Por conta de algumas coisas que nós estávamos a viver numa certa altura. Certo.
E nós, Acredito que nessa altura vocês sentiram o sabor do ar. e, talvez seja isso, mas não era o ter algum cumbu Certo. ou ter comida. Estás a conhecer a coisa. Era a consciência. Era a consciência Paz. tá Você limpa. desperta mesmo, Do você tipo, percebe. yeah, eu aqui estou bem. Certo. Estás a ver? Estou bem. Mas eu quero que as pessoas lá em casa percebam, estás a ver? Sim, Porque é bom você ter a consciência limpa e saber limpar a consciência. certo. Estás a ver? Não é a quantidade de dinheiro, não é a falta Não, de não é dinheiro, isso, não é a isso. quantidade de comida, a falta de Certo. comida, mas você ter a consciência limpa é necessário viver assim, porque para quem realmente tem a consciência limpa, estuda, planeja, segue atrás dos planos que traçou, Certo. o sucesso é só uma questão de tempo. É garantia. Você até já deu o código. Tem que pegar essa parte. Se puder Só dar uma mesmo questão um de back, ouça novamente. Bom, Uhum. Sebastião, fala comigo. eu vou As duas questões que eu fiz, embora o Pedro tenha ser um homem de sucesso. Tenha dado aqui- Ser um homem de sucesso. Fala muito. vários códigos, digamos assim. Mas eu de vou forma- dar no contexto angolano principalmente. Vamos a isso. E vou falar muito mais pro lado financeiro. Sucesso financeiro, né? Porque verifique, para se tornar um homem que as mulheres querem ter e os homens querem ser, tu precisas de fato ter dinheiro, precisas ter cash. Porque a energia feminina é dominada pelo dinheiro. Se tu tens dinheiro, Como assim? Como assim? não, hoje em dia a energia feminina ou a mulher domina o homem por meio do sexo Aham. e Amor. o dinheiro domina a mulher. Só que como o dinheiro não domina o homem domina o dinheiro, porque o homem consegue ir atrás e conseguir uns trocados, sempre. Então, automaticamente, a energia feminina domina, a energia do dinheiro domina a mulher, e se tu tiveres dinheiro, tu dominas a mulher. Completamente. Mas as mulheres também conseguem, mano. Ou conseguem como? Mas A questão da paz. A questão da paz. Conseguir limpo. conseguir dinheiro limpo. As mulheres Conseguir também limpo. conseguem dinheiro limpo, mano. É muito difícil. Principalmente aqui. Principalmente aqui. Fala comigo. É muito Fala difícil. Mas deixa eu terminar aqui. Por favor. A questão do sucesso. Eu posso aqui, se calhar, citar 3 caminhos, principalmente aqui na banda. Né? Uhum. Primeiramente, para ter sucesso financeiro mesmo. 3 caminhos para ter 3 caminhos. sucesso financeiro Exatamente. em Angola. Em Angola. Mas tudo isso resume-se em venda, porque nós vivemos num sistema capitalista. Capitalismo é mercado. Se estás dentro do mercado, tu precisas vender alguma coisa. Todo mundo aqui está a vender alguma coisa. Até mesmo o nosso estado angolano vende petróleo. Yeah. O taxista vende locomoção. Os colégios vendem educação. Epa, traga aqui teu filho, vou dizer que 7 vezes 7 são 49. No final do mês, dá alguma Pagas coisa. um dinheirinho. Então, está toda a gente a vender alguma coisa. Tudo isso resume-se em venda. Porém, os 3 caminhos são, primeiramente, conhecimento e esforço para conhecer ou para saber fazer alguma coisa de facto. Yeah. Esse é um deles. Eu- É muito difícil, mas consegue-se. Segundo, é ter um padrinho na cozinha. Eu não sei exatamente onde é que fica essa cozinha, como é, o que fazem nessa cozinha, Certo. mas muita gente, aqui na banda pelo menos, consegue alcançar o tão desejado sucesso financeiro porque tem um padrinho Na cozinha. na cozinha. Esse padrinho na cozinha pode ser o teu pai, a tua mãe, o teu tio, um cota que te curtiu bué, o teu professor, alguém. Tem sempre alguém. Essa é uma. Ou outra. Portanto, e a terceira, que muitos também seguem, não aconselho, é o famoso feitiço. Teríamos É o famoso feitiço. feitiço. Muita gente- Quer dizer, o ilícito, né? Tem feitiço lícito. Não tem. Feitiço lícito. Sim, não tem Bom feitiço lícito. Bom, a velha está acostumada a dizer que
O bom Sim, feitiço é avó- estudar. Exato. A minha Bom avó feitiço é diz que estudar. o feitiço do homem É estudar. Ou do pobre. Yeah. O feitiço do pobre é estudar. É O estudar, bom exatamente. feitiço. Talvez seja esse. Yeah, Mas eu falo mesmo daquele que dizem ser sujo. yeah. É um dos caminhos. Te leva à ruína depois, mas, de qualquer forma, todo mundo algum dia vai mesmo morrer, né? Uns só, uns somente vão adiantar. Yeah. Não é isso. São esses os 3 caminhos para se conseguir o tão desejado sucesso financeiro aqui na banda. Se tu conseguires trilhar um dos, com certeza conseguirás. Trilhar um dos trios. Pedro, concordas com o que o Sebastião disse? Porque é, mesmo, é realmente interessante. Certo. É realmente interessante. Essas 3 formas De conseguir o de sucesso. conseguir o sucesso aqui na banda. Bem, é assim, uma das 3, ou uma da forma de adquirir o sucesso, mas não significa que por ser, seja viável talvez a se fazer, não é? O sucesso, na questão propriamente financeira, existem algumas formas de se adquirir, que o Carlos Sebastião aqui mencionou. Tem esta do feitiço, mas não é aconselhável, porque o sacrifício é muito alto a se pagar. É mais viável você daqui em diante usar o que mencionou primeiro, vendas. Vender é bom. Tem sempre pessoas necessitando de Deixa-me só lhe cortar. serviço. Tudo isso resume-se em vendas. Porque, Sim, o que o de certa Sebastião acabou de falar. de certa forma, no feitiço, tu acabas vendendo a tua alma também, né? É Não. o que dizem. Ok. Você vende a tua alma Yeah. e ganha o Então, Não é, dinheiro. não é muito aconselhável, mas muita gente Faça acaba isso. trilhando esse caminho. São realidades, são fatos apenas dentro da nossa sociedade. Certo. Yeah. Então não venda a tua alma. Não venda teu órgão também. Começas com produtos físicos ou até produtos digitais. Mas antes, o Sebastião mencionou aqui um ponto muito importante, não é? Tem que ter padrinho na cozinha. O padrinho você só vai conhecer, como dissemos aqui no princípio, se você começar a construir bases que vão te ligar a este padrinho. Se não tiveres nada a agregar, acredita, ninguém vai querer te ver perto. Então, para se começar um sucesso, comece a aprender alguma habilidade. Depois de aprender alguma habilidade, prepara o teu emocional, que esta habilidade pode me trazer o sucesso rápido ou demorado. Mas que vai. Ok. Porque este é o padrão. Se você sabe alguma coisa, és bom naquilo, alguém vai lhe reconhecer. Pode ser cedo ou tarde. E daí você vai perceber que a vida está fluindo normal, a água tem sabor, O ar. o ar tem um cheiro Pedro diferente. também. Algo não tem sabor. Algo incolor, inodoro, insípida, mano. Como é que é? Quando estiverem no meu nível, acredito. Concede. Um dia você vai me chamar, não, Consegue. Pedro, estou a sentir o sabor da água. Estou a sentir. E não é muito pela questão financeira, como disse. Não é? É mesmo pelo código que você descobre no mundo. É tão bom estar bem. Né? Paz. É tão bom estar bem. É tão bom saber que o que você está a viver agora é só uma fase. Que se você olhar de forma diferente e buscar soluções contra essa situação que você está a passar, amanhã vai ser diferente. Se alguém te deixou agora, não é porque você é mau, se você se comprometeu com ela, é porque essa pessoa é de mau caráter. Tua família não quer te receber porque uma certa inveja e tudo mais. Problemas estão com ele. Se você reparar que está contigo, melhora. Tem solução. Ter esse conceito sobre a vida, você fica livre e você se orienta, você começa a sentir as coisas a se encaixarem, as damas a te gostarem, os caras a quererem ser você, e aí se torna um Olha momento que às de vezes sucesso. essa coisa das damas a te gostarem, Certo. muitas vezes, bom, é uma teoria que eu tenho. Muitas vezes, sei lá, eu digo que os bruxos que trabalham Certo. em prol da tua queda, muitas vezes acabam te pegando naquilo que mais você gosta. E se tu gostas de mulheres, man, você vai ter muita mulher à volta. Certo. Todas elas. E você não é o mais bonito do mundo, mas de repente 10, 15, damas mais a de quererem, 16 gajas querem ficar contigo. Why? Se tornar um cara de sucesso. Isso soa muito estranho. Então, a questão feminina, principalmente porque se tu correres um pouco com a história, se tu voltares um pouco na história, você vai ver que
muita coisa, mas muita coisa, ou muitos homens foram destruídos apenas por conta da bebida e mulher. Tem sempre mulher no meio. Sempre. Sempre. Desde Sansão até Daniel Alves, Então, que há pouco são- tempo foi absolvido. Até Daniel Alves. Até Daniel Alves. Adão, Kaká. Kaká. Não, Kaká nem tanto, mas ficou Kaká depressivo só e tal. deixaram na Yeah, dama, ficou porque- depressivo e tal. Porque ele era perfeito. Né? Ele era perfeito. Yeah. Mas então é isso. Mas então é isso. A questão feminina, quando tu tens várias à volta, é uma questão de sentar, relaxar, pensar bem e é mesmo necessário. Todas essas estão a vir porque eu sou doce ou quê? A mostrar um brilho. Então é necessário. A questão feminina tem que se ligar muito ao lado espiritual, principalmente. E quando tu curtes muito de bebida também, se tu. Eu não gosto de tocar na bebida porque é um assunto muito sensível. Os angolanos principalmente não curtem. Quando tocam na bebida, não toca no álcool. Não toca na nossa. Não toca no Eu, álcool. pelo menos não consumo, então não tenho aqui. Não tenho mágoas quanto ao. Quanto ao álcool. Yeah. Eu também não tenho nenhuma Mas mágoa os do quando, álcool não gostam. quando os que não tomam falem sobre Falem o álcool. sobre. Yeah. Mas eles Não, mas podem isso- falar. mas isso tipo, vem Você destruindo. não bebe porque. Como se. Mas pronto, isso é um outro assunto. Yeah. Então é isso. Tem um adágio em Quimbundo, só me esqueço como é que se diz, mas a tradução é aquilo que você gosta muito, até demais, é mesmo aquilo que te vai matar. E o sexo e o álcool cuiam muito. Os que bebem dizem que o álcool, sim senhora. Olha muito. Você quando coloca uma cuca, aquilo cuia muito. É incrível. É mesmo aquilo que te vai matar. O sexo, idem. Você vê uma e a imaginação, é aquilo que te vai matar também. Hoje em dia, Sebastião e Pedro, Certo. tem se falado muito, por conta das redes sociais, da globalização, as pessoas têm falado muito sobre o poder do sexo, a energia do sexo, e quando as pessoas fazem sexo, transmitem-se espíritos e tudo mais. Hoje em dia as pessoas têm mais, algumas têm cuidado, um certo cuidado com quem se envolver sexualmente. E, assim, tipo, hoje em dia, também nessa mesma questão do sexo, os homens têm facilmente o sexo. Muito fácil, está muito Ficou facilitado. muito facilitado Tá o muito acesso ao faci- sexo. E- Certo. Mas, por conta dessa facilidade que o sexo tem, vem essa questão da espiritualidade do sexo. Vocês já viveram alguma semelhança, algum facto ou alguma coisa que envolveu o sexo, essa energia do sexo, tipo, ouvir alguém que falou pelo menos, olha, me envolvi com fulano, ou com uma menina e aquela semana toda foi uma péssima Exato. semana, ou algo assim do gênero, porque, o sexo está muito fácil e muitos estão a acessar mesmo. Essa questão da espiritualidade. Como é que funciona, mano? Vocês já ouviram alguma coisa do gênero? Olha, Deus é mesmo Deus. Deus é mesmo Deus. E quando tu segues as regras de Deus, tu acabas por te dar bem. Tipo, Deus sabia essa questão do sexo. Deus sabia. Por isso é que ele disse, olha, casem virgem. Para quando envolverem-se, você conhecer só aquela. No Quimbundo se diz Camboa, Cabelechela, Curiaquiambote. Ou seja, cão que obedece o seu dono engorda. Você que obedece às regras do seu dono, vais acabar te dando muito bem na vida. O mesmo para a Bíblia. Se as pessoas de fato reservassem a sua espiritualidade sexual para o parceiro, seria completamente diferente. Mas então, hoje em dia, nós estamos aqui nos envolvemos com essa, nos envolvemos com aquela, e assim sucessivamente. Eu, de fato, já experienciei isso. Já tiveram momentos, já tive momentos em que tive com alguém namorando e foram só desastres naqueles meses, naquelas semanas, naquele ano. Foi muita pancada. Eu
Acho até que você acompanhou, né? Foi muita pancada. Porrada. É porrada. É muita coisa a dar errado. Não, eu não gostaria que alguém vivesse isso. Muita Epá, coisa se for a dar pra viver, errado. Yeah. Se for para ver isso, que seja uma cena mesmo passageira, porque. Ih, Ih! man. Aquilo, epá. Yeah, então, quando não seguem regras, nós acabamos por sofrer essas consequências espirituais. Yeah. Tá? Por quê? Porque nós não estamos a seguir as regras. Camboa, cabeleche lá, cuide que é mote. Não estamos a seguir as regras. Então, quando não seguimos as regras, acabamos por sofrer muito. E eu acredito claramente, houve um tempo, enquanto estudava, eu comecei a me envolver sexualmente muito tarde, digamos. Até sétima, oitava, nona, os meus niggas à volta já pancavam. Eu estava ainda ali assim, assim. Era uma ou outra, não bem feito, assim sucessivamente. E eu fui extremamente focado nas aulas. Extremamente focado na escola. Sempre excelente aluno, 18, 17, 19, 20 inclusive. Tanto é que hoje eu sei que 7 vezes 7 são 49. Yeah. Eu já falei. Yeah. Então, após começar a ter envolvimento de facto, envolvimento sexual, isso já acho que no 11º ou 12º ano, isso no ensino médio, Yeah. eu comecei a ter uma baixa de facto. E quase que reprovei na 11ª, inclusive. Quase que reprovei. Por quê? Porque, O Tundimbo era demais. man, o acesso. Provoco O acesso. Pouco hoje. Aí comecei de facto. Aquilo já não era. Fizeste durante 3 meses, fizeste uma vez e ficas 3, 4, 5, 6 meses e depois mais uma vez. Não. Aquilo era hoje. Se calhar depois da manhã tem, ou mesmo hoje às 10, às 14h16 tem alguém que te deu um toque e assim sucessivamente. Estás a ver? Portanto, eu quase que reprovei na 11ª por conta da questão sexual. E eu mesmo sentei e foi tipo, fogo, calma aí, qual foi o meu auge? O meu ponto mesmo de, o pico, estou a estudar, estou extremamente duro. Qual foi? E foi quando eu não tinha namorada. Foi quando não havia relacionamentos sexuais, estás a ver? Então, Tundimbo zero. tem que estar focado, mano. Então, naquele mês, naquele trimestre, pelo menos, decidi dar um stop. Falei com a dama, dama, vamos dar um stop. Com ok? A ou com As? Não, com a dama. Ok, deixa um stop com a dama. Dei um stop com a dama, porque com a dama, pareceu que. Acho que vocês já passaram por isso. Quando tu conheces uma dama agora, estão a namorar e tal, e aquela química de facto, Yeah. vocês querem toda hora. Não fala Estás a ver? de química. Então. Então foi essa cena. Demos um stop e, man, a falta de sexo, aquela energia que tu acabas tirando com o sexo, se tu fores reservando, de fato serve para muita coisa. Até hoje, queres treinar bem no ginásio, pare de transar bastante. Toda aquela energia vai se canalizar Em no músculo. ginásio. Exatamente. Toda aquela energia vai se canalizar em músculo. Dessa. E se tu queres perder ou não queres ter resultados, sai do treino, vai no Tundimbo. Sai do treino, vai no Tundimbo. Sai do treino, vai no Tundimbo. Olha, É tipo um passo para frente, 2 para trás. Né? exatamente. Você vai perder muito mais. Estás a ver? Então, é extremamente necessário a energia sexual, porque, olha, o sexo é o único elemento no ser humano que conecta o corpo todo. Mas é mesmo o corpo todo. Do último fio do cabelo até a última unha. Sabes? O corpo todo, principalmente no momento no momento do Clímax. exatamente. Naquele momento, você sente que o teu corpo, aquela energia, está completamente coligada. Estás a ver? Então, se nós temos
inclusive há estudos hoje que estão a tentar ver como absorver melhor essa questão da energia sexual para para serem canalizadas em coisas boas enquanto as pessoas transam. Oh, Já há estudos hoje. Já chama-se, penso eu, isso é possível. a sério, chama-se transmutação sexual. Ah, já ouvi, já Chama-se ouvi. transmutação sexual. Yeah. Então, a questão sexual, a questão espiritualidade do sexo é muito, muito, muitíssimo importante. Tem gente que não deves mesmo, com quem não deves te envolver. Yeah. Há essa necessidade. Conseguiste alguém, fixe, pausa com esse alguém, fixe. Não conseguiste, ou esse alguém não está a satisfazer, ou esse alguém não é a tal, man, põe o pé fora, continue procurando. Essa questão do sexo é bem complicada. Por quê? Porque o homem, naturalmente, quando está a ver com bom, ele quer desfrutar. Porque o homem, a natureza, não diria bem a natureza, né? Porque até aqui as pessoas depois se interpretariam mal dizendo a natureza do homem. Mas é bem mais comum. Bem mais comum o homem primeiro transar, depois perguntar quem é, do que perguntar primeiro, conhecer, depois transar. Ok? Primeiro transar e depois perguntar quem é. Exato, os homens, a maior parte dos homens são assim, acontece isso. Primeiro ele vê e se encanta, tundimba, e depois quer perguntar já, quer conhecer, e depois, afinal, pá, tá vendo? Acontece isso. Muitos Tanto é que homens... até um padrão, eu acredito que o homem só se define que quer uma mulher depois de se envolverem. No princípio ele pode conquistar simplesmente, é só mesmo a atração e a energia sexual que lhe leva a ela. Mas depois de liberar essa energia sexual, aí sim ele consegue definir, afinal quero mesmo. De fato quer ou não. Ela mesmo é bonita. Mas ainda assim é um querer infantil. Meu tio, ainda assim é um querer infantil. A sério, o meu tio diz, se quiseres de fato conhecer ou saber como escolher, no caso, uma mulher, aguarde um pouquinho. A minha avó já diz diferente. A minha avó diz que se tu quiseres saber se uma mulher, quando é que uma mulher é ou não perfeita para você, simplesmente relaxa, no momento certo saberás. Segundo ela, é como escolher roupa. Quando tu vais comprar roupa, tu sabes exatamente que é aquela t-shirt. Essa aí vai servir perfeitamente. Tu conheces os teus gostos. E quando encontrares a tal... Mas para isso tem que experimentar. Não, mas antes mesmo de experimentares, tu já consegues ver, é essa. Fruto da E tu consegues ver que essa vai me servir, tá sabendo? Mas o meu tio diz que se tu quiseres conhecer uma mulher, se queres, tipo, pensar ou começar a ver de fato mulher, espere alcançar a fase dos 30. A partir dos 30, 32, 33, 34, tu vais conhecer o que é mulher. Tu vais saber definir... Desculpa lhe cortar rapidamente. O brasileiro Ryan Santos, acho que é Ryan Santos, não é, produtor? Ryan Santos, ele diz: homem que chega aos 30 anos, casado, desperdiçou a sua juventude. Ele é experiente nisso. Não sei, né? Não sei, mas essa é a frase dele. Pronto, nós já estamos aqui na reta final. Estamos aqui nesse, digamos, nesse tópico conselhos, que é o momento que os nossos convidados deixam aqui uma palavrinha final para os nossos seguidores, como aqui nós falamos sobre aspectos que degradam, de certa maneira, o homem e a mulher, como jovem. Então, quero que vocês, a partir desta reflexão que eu vou apresentar, que partiu das redes sociais, acho que foi um dos portais que dizia que nós, angolanos, ou seja, as mulheres angolanas no exterior, estão a se vender muito sexualmente porque não estão a conseguir trabalhar. Okay. Principalmente em Portugal. As mulheres lá saíram daqui, foram lá para tentar a vida e não estão a conseguir a batida não estão acostumadas a trabalhar. Somente angolanas. Okay. Angolanas estão aí. As outras cabo-verdianas. As cabo-verdianas já trabalham há muito tempo. Então, aqui as nossas manas, que são... Muitas fazem parte do grupo Me Dá Só, Empresta Só,
transfere só, faz ainda um levantamento. Muitas dessas foram para lá e não estão a conseguir trabalhar para se sustentar. Só autossustentabilidade não estão a conseguir. E saiu uma matéria a falar sobre isso. É porque, se saiu uma matéria é porque já está grave. Certo. O caso é. É alarmante. Então, deixa aqui alguns conselhos apegando-se neste conteúdo, nessa matéria que saiu. Certo. O que é que elas devem fazer? Então, Eu não vi ainda, não é? Mas agora que mencionou, a princípio nós quando saímos de um certo sítio, levamos uma certa experiência já. Aqui em Angola, olhando pelos factos, toda mulher sabe que quando sair com um homem, o homem vai pagar, vai pagar tanto até o transporte dela, algumas vezes, caso o camarada não tiver um transporte, o cabelo dela. tudo mesmo, o homem vai A dar. E roupa até tem dela. direito a mesadas. Mas quando você vai para uma outra realidade, ou se você agora está a pensar em migrar para uma outra realidade, vai preparado de que terá coisas. Aquela. Ok. Yeah. Vai preparado de que terá coisas muito diferentes e será difícil. O que deve se fazer antes de sair daqui é se perguntar: será que eu estou mesmo preparada para encontrar esta diferença lá e lidar com essa diferença? A forma que você desejar seguir a vida é a tua, mas tem formas certas e formas erradas. Se estiveres preparada para viver as consequências, ou até se for homem também, estiveres preparado para viver as consequências das tuas escolhas, faça. Mas esperamos que todos vocês ainda estejam muito bem definidos. Não, eu vou para lá. A princípio, mesmo que até no meu país não trabalho tanto, não me esforço, tem sempre alguém que poderia pagar a minha renda e tudo mais. Aqui, por ser num outro meio, vou me esforçar, vou fazer, vou tentar e vamos torcer que tudo corra bem, não é? E se não correr bem, que estejas preparada para viver as consequências das tuas escolhas. Seu Sebastião. Falar para mulheres é outro assunto muito sensível. Yeah. Mas é o seguinte, para as que já estão. Tipo, já os homens dentro- estão todos bem, né? Nem não todos os exatamente. homens estão bem. Não exatamente, mas nós os homens somos muito mais. A maior parte dos homens Yeah. controlam melhor, né? Conseguimos, claramente. Yeah. Bom, para as que já lá estão, eu acho que só Deus, né? Só Deus. Claramente, se lá estás é porque estás por algum motivo e muitas das vezes esse motivo é o fator não saber fazer nada. Portanto, para as que estão a vir, mulheres principalmente, por favor, não entregue a tua juventude ao nada. Falo de vocês aos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, porque até aos 27, 28, 29, 30 anos já és uma senhora. Já não és mais uma miudinha. Aquele teu brilho dos 17, dos 22 acaba desaparecendo. Tanto é que nós chamamos as mulheres de 30, 32 anos Já são senhoras. tia Bia, né? Já são senhoras. Já são senhoras. Então, para você, mulher, não entregue a tua juventude ao nada. Estude mesmo, tente aprender a fazer alguma coisa de fato, porque esse mercado que é Angola, esse mercado que se chama Angola, até mesmo chinesas saem do país delas para virem aqui vender alguma coisa. Fazem cópias, fazem muito mais. Portanto, tu, mulher angolana, jovem, comece a pensar em fazer também alguma coisa, ao invés de lutares dos 17 aos 27, 28, a tentar encontrar um marido rico, porque os homens também já começaram a ficar vivos. O vosso valor no mercado baixou bastante. Por quê? Porque temos um mercado saturado de mulheres. Hoje em dia o sexo está muito mais fácil. Eu não vivi o tempo dos nossos cotas, então não sei qual era a disponibilidade que as mulheres naquela altura tinham, mas hoje em dia nós podemos aqui sair agora e dizer, olha, estou a ir fazer isso, estou a ir fazer aquilo. É possível, sim. Portanto, deixo aqui o meu recado. Saiba fazer alguma coisa, não desgaste ou não entregue a tua juventude a um indivíduo que te vai levar 5, 6 anos de relacionamento e depois não ficar contigo. O vosso brilho termina muito, muito cedo. 27, 28, 29, 30, vocês começam a deixar de ter brilho. E nenhuma mulher adulta
conseguirá competir com uma novinha que está bem. Portanto, é muito importante, muito importante mesmo, que aproveitem a vossa juventude, aquele brilho para aprender coisas, aproveitem aquele brilho para conseguir emprego, aproveitem aquele brilho para conseguir fazer formações e assim por diante. Portanto, eu vos amo, claramente. Gosto muito das mulheres, Eu também. em todos os sentidos. E o Gosto Pedro também, né? Gosto muito das mulheres, mas então saibam sorriso. Yeah. Saibam mesmo fazer alguma coisa. É muito importante. Faça formações de pastelaria, faça formações de make-up, tá a bater muito, fazer as unhas e assim por diante. Mas faça alguma coisa para não precisares ir para o país do outro e começar a prostituir-se. Porque isso tem graves consequências. Paz é melhor que comida. Falou e disse. Sebastião Júlio. E senhor Pedro Nunes. Epa, muito obrigado. Uma salva de palmas para vocês. É assim que nós terminamos o nosso programa. Sigam as nossas redes sociais. Deixem um like. Olha, vão até a barbearia Camvula, porque é uma barbearia que funciona, uma barbearia que esse senhor aqui tem o look direito por causa da barbearia Camvula, e esse senhor aqui não tem um look porque não foi a barbearia Camvula. Então, façam isso. Toda aquela gente, toda aquela empresa que quer nos apoiar, que quer ser nosso parceiro, estamos abertos, tem aqui os contactos, podem ligar, podem mandar mensagem. Nós estamos abertos para sugestões, ideias, parcerias, apoios e tudo mais. Como frase final, eu digo: homem, seja aquele que saiba fazer alguma coisa, porque o homem só tem valor se tem duas coisas. Já dizia o meu pai, já diz e tem dito o meu pai: o homem tem que saber resolver problemas ou ter dinheiro. E às vezes ter dinheiro te ajuda a resolver problemas. Então, é isso. Este é o Bem Podcast. Muito obrigado.